Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Mais um vídeo informativo referente à sua pensão, sua aposentadoria, seu benefício previdenciário. Eu sou a Ana Paula, é um prazer ter vocês aqui. Se preparem, porque eu acabei de receber um monte de notícia bombástica do governo direto de Brasília para vocês. Aposentados, pensionistas do INSS, vai impactar todos vocês isso daqui, tá bom? O Bolsonaro se posicionou, 14º salário INSS, para quem não acreditou, novidade, pagamento R$ 2.200. Será que rola em dezembro? Vou trazer para vocês essa novidade que acabou de sair, referente ao 14º salário, que gerou uma grande repercussão essa semana por causa da aprovação que teve na comissão aí de finanças e tributação. Então eu tenho muitas novidades para compartilhar aqui com vocês. Eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, que eu garanto que você vai gostar das notícias, porque tem notícia boa para vocês aqui referente aos benefícios do governo para o público aposentado pensionista do INSS. Então sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Ana Paula e eu tô muito feliz nessa tarde porque tá chegando muita notícia importante, aprovações do Senado, na Câmara dos Deputados, do próprio presidente Jair Bolsonaro, que vai beneficiar o povo brasileiro, e isso é motivo de comemorar, é motivo de dar alegria, dar motivo para a gente continuar a motivação lutando pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, porque quando a gente se une por um bem, é batata, sempre dá certo. É só a gente continuar firme e não desistir, não é mesmo? E é isso que vocês vão ver aqui hoje comigo nessa tarde. Então fiquem até o final, sejam bem-vindos. Para você que ainda não conhece o canal, o INSS é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Tudo o que você precisa saber a respeito da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu auxílio-doença, do seu auxílio-reclusão, você é BPC-LOA, servidor público, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Eu trago notícia para todos vocês porque ele é um canal disso, né? Um canal focado em previdência social e também nos direitos dos beneficiários da Previdência, não só direitos previdenciários, mas também outros direitos que vocês possam ter pelo fato de ser um beneficiário da Previdência Social, pelo fato de ser uma pessoa idosa, de ser uma pessoa com deficiência. Vocês começam a ter alguns direitos que já são autorizados pela Constituição Federal, mas que são mal divulgados, e aí muita gente não sabe, né, que tem direito a essas coisas. E por isso que eu estou aqui trazendo sempre informação, conteúdo de utilidade pública para todos vocês. E eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Vem fazer parte dessa luta, desse time aqui com a gente. Aqui embaixo você vai ver um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ficar sabendo, porque você vai ser notificado pelo YouTube. E aí você vai ficar por dentro de tudo que pode ter direito para nunca mais ser passado para trás, né? Com informação, informação é poder. Essa frase eu sempre repito ela aqui no canal, porque informação, pessoal, quando você tem informação e orientação, você consegue ir atrás e usufruir de benefícios que você nem imaginava que existiam. E é com muita honra que eu trago mais um vídeo para vocês, para poder aí atualizar vocês dos acontecimentos, principalmente do dia, tá? Então bora lá para mais um conteúdo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Aqui embaixo, botão vermelho escrito inscreva-se, clicou, estará inscrito no canal. E também não esqueça de deixar o joinha. Pessoal, o like ele é importantíssimo para poder o nosso canal continuar aí levando informação de utilidade pública para alcançar um número maior de beneficiários. E eu conto com a sua ajuda, combinado? Bora lá para as notícias então? Deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado vocês falam. Como que tá o planejamento aí para o final de semana? Vai deixando aí nos comentários que eu quero saber. E bora lá para as notícias. A primeira notícia aqui, olha só, Câmara aprovou medida provisória que cria o Auxílio Brasil e o texto foi ao Senado. O programa social substituto do Bolsa Família já está em vigor, mas a medida provisória precisa da aprovação do Congresso até o dia 7 de dezembro para virar lei. E a Câmara dos Deputados, olha só, aprovou nessa quinta-feira, dia 25 de novembro, a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o programa social do governo federal que substituiu o Bolsa Família. A medida provisória foi editada pelo governo em agosto, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de dezembro para virar lei em definitivo. E o texto será enviado para análise do Senado. E os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro.
o mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial paga em razão da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Cidadania, nesse primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias que receberão um total de mais de 3,25 bilhões de reais. E sobre o auxílio de R$ 400, o valor médio nesse mês é de R$ 224,41 por família, valor médio, porque ele foi pago o valor antigo do Bolsa Família com reajuste de 17,8%. Mas a ideia do governo é pagar um auxílio transitório de R$ 400 até o final de 2022, que é o ano eleitoral. E aí ele foi apelidado de auxílio eleitoral. Só que aí vários governadores, vários deputados, senadores estão tentando incluir nesse auxílio 400 para parcelar a PEC dos precatórios, que envolve você, aposentado e pensionista. Eles querem que o auxílio de R$ 400, que é transitório, seja permanente. E além de se tornar permanente, ele seja incluso naquele auxílio do renda básica, que aí sim poderá beneficiar vocês. Sabe por quê? Porque o renda básica é a lei 108/35. Você já ouviu falar do renda básica universal? Sim ou não, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Por isso que eu falo que o Alô INSS é informação, coisas que muitas vezes a mídia não te mostra. Assim que acabar esse vídeo, anota essa lei, 108/35. Assim que acabar esse vídeo, eu vou pedir para você pegar e consultar essa lei no Google. Você vai jogar lá, lei 108/35, vai aparecer. Lá no site do Planalto, que é oficial, onde é divulgada as leis que os presidentes assinam. Lei 108/35 é a lei do Renda Básica Universal. É uma lei que foi assinada pelo Lula em 2004, que determina que todo cidadão brasileiro, independente da classe socioeconômica, o que isso significa, Ana? Independente se você é aposentado, pensionista, servidor público, se você é rico, se você é pobre, se você tem empresa, é empresário, é desempregado, não importa a sua classe socioeconômica, não importa quanto de dinheiro você tem, que você ganha. Todo cidadão, para trazer igualdade social, todo cidadão tem direito a uma renda básica mínima, o suficiente para sobreviver, que é chamado de renda básica universal, com o mesmo valor. Então, por exemplo, eu recebo R$ 400, você também. Ah, mas você recebe o teto da Previdência, não tem problema. É R$ 400 igual para todo mundo. E aí o que acontece? Essa lei, ela foi assinada pelo Lula em 2004, só que em seguida entrou o programa do Bolsa Família, que chamou toda a atenção da mídia, e aí esqueceram de falar do lei do renda básica, que era para todos, né? E a lei, ela fala que a lei ela vai ser implementada aos poucos, que ela começa com pessoal de pobreza e extrema pobreza, e aí cada ano o governo, o executivo deve ir aumentando o critério de inclusão, né? Vai ampliando o número de beneficiários até chegar em um momento em que todo cidadão brasileiro tenha direito a ela, independente da classe socioeconômica. E a lei do Renda Básica Universal, ela já funciona muito bem em outros países, países de primeiro mundo, países da Europa, já aplicam o programa do Lei do Renda Básica Universal. Inclusive, o próprio dono da Tesla, que é aquela empresa que fabrica carros elétricos, super famosa, ele sempre tá passando aí na TV, na mídia, né? Porque é um bilionário, é um dos mais ricos do mundo. Ele anunciou que todos os países deveriam se unir para defender a criação de uma renda básica universal para o povo, porque a tendência é a tecnologia avançar tanto que os humanos serão substituídos por robôs, né? Então não vai ter emprego, vai virar uma crise terrível, e aí por isso tem que ter uma renda básica para poder salvar os humanos, né, e as pessoas conseguirem sobreviver, comer, enfim. E aí, essa lei do renda básica, o que aconteceu? Muita gente passa necessidade hoje no Brasil, e 17 anos já deu tempo de incluir todo mundo, né? E aí, o STF, ele ordenou que o Bolsonaro, o presidente, o executivo, ele tem até o final desse ano, até 31 de dezembro, para determinar a promulgação da lei que já existe e determinar o valor fixo para todos. Então, essa ideia do Bolsonaro fazer um auxílio transitório até o final de 2022 seria meio que para cumprir a lei, mas só até o final de 2022. E depois, se ele não ganhar a eleição, a bucha vai ser do outro presidente. Mas aí, o que o Senado quer fazer? Porque a Câmara dos Deputados aprovou. O Senado, ele quer aprovar, já que a PEC dos precatórios vai dar calote nos aposentados,
então o dinheiro vai voltar para todo mundo de novo, né? E aí como que ele vai fazer? Ele quer fazer que o auxílio R$ 400 seja permanente e seja um valor fixo para todo mundo. Só que começando com o público do Bolsa Família e o pessoal de pobreza, extrema pobreza, ampliando aí o número do critério de renda. Se ampliar o critério de renda, o público do auxílio emergencial, o pessoal do BPC Loas, várias pessoas aí poderão entrar e ser beneficiadas com esse auxílio, por causa da PEC dos precatórios. Então, é isso que estão sendo discutido, tá? Tentando tornar permanente, mas ontem eles adiaram essa sessão da votação da PEC dos precatórios para terça-feira, dia 30. E eu vou estar acompanhando tudo, porque isso envolve vocês serão afetados nisso também, e eu vou trazendo a qualquer momento ao vivo, eu voto aqui com um novo posicionamento, um novo pronunciamento do que o governo disse ou fez, e aí você vai ficar sabendo tudo em tempo real, beleza? Agora eu tenho uma notícia aqui, mais uma notícia, olha só. Câmara aprova urgência para projeto que regulamenta a bula digital de medicamentos. Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 3846 de 2021 do deputado André Fufuca, que institui a bula digital de medicamentos disponível por meio da tecnologia de QR Code. Em seguida, a sessão do plenário foi encerrada. Então tá aí, né? Eles aprovaram em caráter de urgência, a gente vai seguir esse projeto de lei 3846, eu achei interessante, porque às vezes a gente perde a bula do remédio, a gente fica preocupado, ela sendo digital, você consegue ver pelo seu celular a qualquer momento consultando essa bula. Então é um projeto interessante, é o avanço da tecnologia aí fazendo efeito na vida do aposentado, não é mesmo? E olha só, mais uma notícia bomba. CCJ da Câmara aprovou uma PEC que reduz a aposentadoria, olha só, presta atenção. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara aprovou nessa terça-feira, dia 23/11, a admissibilidade da proposta à emenda à Constituição da PEC 159 de 2019, que determina que servidores públicos e ministros do Supremo Tribunal Federal serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade. Atualmente, a idade é de 75 anos. E a Constituição da PEC foi aprovada por 35 votos a favor e 24 votos contrários. A proposta revoga a emenda 8815, que aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória de ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Com aprovação na CCJ, a proposta agora segue para uma análise de uma comissão especial e depois ela ainda precisa ser aprovada pelo plenário em 2 turnos de votação. A CCJ também aprovou a constitucionalidade da PEC 32 de 2021, que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação de juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. A PEC 3221 também precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Mas quando é para beneficiar eles, tudo é muito rápido, né? Olha só, para eles estão diminuindo a idade de aposentadoria de 75 para 70 anos, ou seja, puxando 5 anos para reduzir para ele se aposentar. Agora o pobre aqui, o povo, eles é só aumentar a idade para dificultar cada vez o processo de aposentadoria, né? Mas vamos lá, e olha só pessoal, tenho mais informação aqui, eu já vou falar do 14º salário. Eu falei que eu tinha bastante novidade, que estava chegando informação aqui bombástica para vocês e eu quero compartilhar tudo. Primeiro que o Senado aprovou um repasse de 3,8 bilhões para um auxílio ao setor cultural. O Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei complementar que libera 3,8 bilhões de reais para amenizar os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19 no setor cultural. E o texto segue para a Câmara. Segundo o relator, senador Eduardo Gomes, o setor cultural foi o primeiro a parar em decorrência da atual pandemia e possivelmente será o último a voltar a operar.
E ele disse que daí da necessidade, por isso que ele iniciou a lei Aldir Blanc aos artistas, aos criadores de conteúdo e às empresas que juntos compõem uma cadeia econômica equivalente a 2,67% do produto interno bruto e que são responsáveis por cerca de 5,8% do total de ocupados no país, cerca de 6 milhões de pessoas. Então, afirmou o parlamentar, o texto determina esses 3,8 bilhões que virá do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura, e aí tá aí a vedação, né, do projeto. Então, o projeto foi aprovado aí no Senado também, informação de utilidade pública para todo o Brasil. E agora eu quero falar um pouquinho, né, sobre aí a pandemia e o 14º salário, sobre a novidade que eu acabei de receber, presta bastante atenção, fica comigo aqui até o final. Bolsonaro fez um novo pronunciamento referente à nova onda da Covid-19 que foi alertada pela OMS. E ele, em uma entrevista, o presidente afirmou que a economia vai quebrar de vez se houver um lockdown por causa da nova onda da Covid-19. E ele foi questionado, mas e o carnaval então, né? Tá liberado? E ele disse o seguinte, abre aspas, por mim não teria carnaval, fecha aspas, disse Bolsonaro sobre o ano de 2022. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira, dia 25/11, que ele é contra a realização do carnaval nos estados brasileiros em 2022. A declaração foi dada em uma entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente. Ele disse o seguinte, abre aspas, por mim não teria carnaval, só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e os prefeitos. Eu não quero aprofundar nessa que poderia ser uma nova polêmica, fecha aspas, explicou. E o Bolsonaro se referiu à decisão do STF, que deu autonomia a estados e municípios para decidirem sobre as ações de enfrentamento à pandemia. Durante a entrevista, o presidente relembrou ainda que o que aconteceu no ano passado, quando ele declarou emergência no auge da pandemia, mas os governadores e prefeitos ignoraram e realizaram o carnaval. Abre aspas, as consequências vieram, chegamos a 600 mil óbitos e alguns tentaram imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso, não estou esquivando, nem apontando outras pessoas. É uma realidade, é uma verdade. Todo o trabalho de combate à pandemia coube aos prefeitos e aos governadores. O que coube a mim, mandar recursos, fecha aspas, reclamou o presidente Jair Bolsonaro. Em relação à nova onda da Covid-19 na Europa e as restrições que já começaram a ser impostas por alguns países, Bolsonaro manifestou a sua preocupação com a economia. Abre aspas, estou vendo que alguns países da Europa estão retomando medidas de lockdown. Se tiver outro lockdown no Brasil, em estados e municípios, vai quebrar de vez a economia, fecha aspas, disse o presidente. E o carnaval cancelado. Ao menos 45 cidades paulistas já anunciaram o cancelamento da realização do carnaval em 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Entre os municípios apurados pela reportagem do R7, em sua maioria do interior, grande parte justificou a decisão, dizendo que pretende evitar aglomerações e a maior transmissibilidade do novo coronavírus, com receio de uma nova onda da doença. Em Brasília, o GDF, Governo do Distrito Federal, e a Câmara Legislativa do Distrito Federal discutem alternativas para realizar o Carnaval de Rua na capital em 2022 e dar suporte às escolas de samba e aos blocos tradicionais de Brasília. Então vamos ver o que vai acontecer, mas esse alerta deixou todo mundo aí de cabelo em pé, né? E a gente vai ver o que vai acontecer agora, mas essa pressão preocupou o governo no sentido da liberação de benefícios e por isso o 14º salário aí aumentou mais ainda a chance dele acontecer. E eu vou trazer a boa notícia que inclusive chegou aqui para vocês aposentados e pensionistas. Mas antes, eu quero só trazer para vocês uma grande vitória que aconteceu, tá bom? Aconteceu na quarta-feira também, no dia 24, e eu preciso compartilhar com vocês, que é sobre o projeto de lei 2564. O Senado Federal aprovou o piso salarial da enfermagem brasileira. Você tem algum enfermeiro na família? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí, porque olha só. O projeto de lei 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, que estabelece o piso salarial para parteiras,
auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros foi aprovado nessa quarta-feira, dia 24, em uma sessão deliberativa ordinária realizada no Senado Federal. O PL 2564 ele foi aprovado com a emenda deliberada pela senadora Elisiane Gama, que estabelece os seguintes valores para o piso salarial. Para enfermeiros, será R$ 4.750 o novo piso. Para quem é técnico de enfermagem, será R$ 3.325 o novo piso. Para auxiliares de enfermagem e parteiras, será R$ 2.375 o novo piso. O projeto aprovado não foi vinculado à jornada de trabalho de 30 horas semanais. Uma luta que toda a categoria continuará batalhando para conquistar. Agora o projeto de lei 2564, aprovado pelos senadores, ele foi encaminhado à Câmara dos Deputados. Provavelmente nessa próxima semana possa ter alguma votação e vamos continuar aí mobilizados para valorizar, né, o trabalho, uma vitória de quem é aí da enfermagem, que está trabalhando também para salvar vidas, para ter um salário um pouco mais digno. O salário é baixo, vocês viram aqui, né? O mais alto, R$ 4.750 o piso. Então, assim, é um salário baixo diante da responsabilidade da profissão. Tem algumas profissões que têm salários muito mais altos do que esse e não tem esse grau de responsabilidade com a vida. Então a gente tem que valorizar. Eu fiquei feliz com esse projeto e eu queria saber de vocês o que vocês acharam sobre isso, né? Sobre esse projeto. Vocês eram a favor, não são a favor? Deixa aí nos comentários, porque é uma proposta que valoriza os enfermeiros e trará consequências positivas na saúde do país, né? Agora vamos falar do 14º salário. Pessoal, olha só o que aconteceu. Eu disse que o 14º salário, depois que foi aprovado na comissão mais difícil, hein? Comissão de Finanças e Tributação. Muita gente duvidou, muitos canais fizeram vídeos dizendo que não ia ter 14º, que era impossível ser aprovado na comissão. Olha aí o resultado da luta, da união do aposentado e pensionista. Então ele foi sim aprovado e vocês ganharam uma repercussão incrível, nunca vista no Brasil antes, para o aposentado e pensionista. E olha só, saiu nos jornais, grandes mídias circularam a aprovação do 14º salário, e até jornais que antes estavam falando que canais no YouTube estavam mentindo sobre o projeto, que o projeto, existia um projeto, mas ele nem tinha avançado nada, eles nem estavam acompanhando e ainda ficou falando pregando contra o projeto. Agora estão pregando a favor. Estão falando da possibilidade, sim, do 14º ser aprovado. O discurso deles mudaram. Por isso que eu falo, muita gente fala assim, eu só acredito quando sair em jornal. Pessoal, nós damos notícia para o jornal. Nós, todos, nossos canais do YouTube, vocês aposentados quando se manifestam. Por quê? Porque a internet, como que a internet ganha informação? Através de vídeos e notícias, não é? Em texto. E aí, quando você interage com aquilo ganha uma relevância, porque o robô da plataforma, ele entende aquilo como relevante e ele vai deixando sempre ali nos termos em alta, né, o que está acontecendo. E é assim que a mídia pega informação, o governo, para ver como que o povo está reagindo a tal situação, e aí conseguem fazer algumas mudanças no Brasil. E aí o 14º salário, nós criamos notícias do 14º salário. Nós, vocês, todos juntos, criamos e fizemos acontecer. Por isso que quando a gente fala, só acredite se passa no jornal, mas você cria notícia para o jornal, né? Então fala para o jornal como que tá o 14º salário, entende? Participa da luta, junte-se a nós para conseguirmos ter de fato um 14º salário para vocês, porque vocês viram que o impossível aconteceu. E mais, tem mais ainda novidades, mas eu vou trazer um outro vídeo para vocês. Mas hoje eu quero trazer essa grande notícia, compartilhar, porque eu falei que tudo que tivesse acontecendo acerca do 14º salário INSS, eu ia estar trazendo aqui para vocês, não é? Então eu vou estar trazendo aqui agora sobre o 14º. Olha só, saiu na UOL, tá lá estampado na capa dela, bem grande, Comissão da Câmara aprova 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS. Deu no jornal, deu na mídia. Tá aqui em todos os jornais. Joga aí 14º salário no Google para você ver. Vai estar em todos os jornais, notícias recentes mostrando o que aconteceu na história do Brasil para o aposentado e pensionista. E aí, olha só a matéria. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira, dia 24, uma proposta que assegura, excepcionalmente, nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono anual devido aos segurados e dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a CCJ, que eu já vou falar sobre isso também para vocês, e se aprovada, seguirá para o Senado. O abono seria limitado ao valor de até 2 salários mínimos e as parcelas seriam pagas no mês de março dos anos de 2022 e 2023. Também chamado de 13º salário, o abono é devido aos aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência Social que durante o ano receberam auxílio diversos por morte, doença, acidente ou reclusão. O projeto de lei 4367 é de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e o relator é o deputado Fábio Mitidieri, do PSD do Sergipe, que recomendou a aprovação do texto. Mitidieri afirmou que a concessão do benefício em dobro, ou seja, o 14º salário, ele visa reduzir o impacto econômico da pandemia entre os segurados da Previdência, além de ser composto, em sua maioria, por pessoas de baixa renda. Seus benefícios foram severamente corroídos pela inflação que assola o país desde 2020 e que também deverá ser elevado em 2021. Fecha aspas, comentou. Ainda mais com essa nova onda que foi alertada pela OMS, né? Ainda continuando a notícia da UOL, um dos maiores veículos de comunicação jornalístico. O parlamentar acrescentou que a maioria dos beneficiários já não possui capacidade laboral para poder recompor o sustento por meio de trabalho. E a adequação financeira? Mitidieri apresentou 3 emendas saneadoras para adequar o projeto à legislação fiscal, que exige medidas de compensação financeira para as políticas que ampliam despesas públicas. Na avaliação do governo, a concessão do 14º salário terá um impacto de 39,26 bilhões agora em 2020 e de 42,15 bilhões em 2021. A adequação financeira proposta é baseada, segundo ele, em 3 pilares: aumento nas alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os setores financeiros e de combustíveis entre 2022 e 2023, redirecionamento até 2023 dos dividendos arrecadados de estatais, dos setores bancários e também de combustíveis, como a Petrobras, para o financiamento do programa e a revogação de diversas isenções fiscais. Essas isenções são as mesmas que o governo propôs acabar por meio do projeto de lei 3203 de 2021, e que geram uma economia de 22 bilhões de reais. Mitidieri avalia que a soma das 3 medidas compensatórias libera recursos suficientes para a concessão do abono em dobro. E aí, pessoal, essa foi a matéria sobre o 14º salário da UOL, deu na mídia, saiu no jornal. Grande vitória para o aposentado pensionista. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia, porque agora vocês estão no jornal. Para quem falou que só acreditava se saísse no jornal, então tá aí, né? Demos notícia para a mídia, conseguimos a aprovação do 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação, mas ainda temos um caminho pela frente. Ainda precisamos passar pela Comissão de Constituição e Justiça para poder avançar no Senado e depois ir para o presidente Jair Bolsonaro, que segundo o capitão Alberto Neto, ele disse que vai aprovar o 14º salário. E ele vai mesmo, eu acredito, porque com esse aviso de terceira onda, o governo vai ter que dar alguma ajuda. Ano que vem é eleição, e se ele não der ajuda, ele tá perdendo 35 milhões ali de aposentados que ele poderia ter de voto ajudando, mais o público do auxílio emergencial, que ele tá sendo pressionado a prorrogar o auxílio, então o governo tá meio que sem saída. Então ele virou o discurso, e isso é um ponto positivo aí pro aposentado também, porque eles sentiram a força do aposentado e pensionista, né? Então o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Toda hora tem que ir lá no Instagram da Bia Kisses. Eu deixei aqui o link no primeiro comentário para vocês, dela e de outros deputados que são da Comissão de Constituição e Justiça, para ajudar a pressionar e pedir para ela
por favor, pautar o 14º na próxima semana, porque se é pautado, se é tudo feito em caráter de urgência, abre uma sessão extraordinária só para discutir o projeto, mas faz acontecer para que na outra semana ele possa ir para o Senado e aí a gente pressiona o Senado para dar tempo do presidente já sancionar e vocês serem pagos ainda em dezembro, ainda dá tempo porque a folha ainda vai estar sendo processada de dezembro. Muita gente falou, Ana, mas a folha já virou, a folha que virou é de novembro, pessoal. O que vocês estão recebendo agora, a partir de agora, é o mês de novembro. Tanto que se você consultar lá em extrato de pagamentos no meu INSS, dezembro ainda não aparece. Só aparece competência mês 10 e mês 11, tá bom? Então a folha de dezembro ainda dá tempo, mas é difícil. Mas a gente tem que pressionar para não ter enrolação, para não faltar quórum, para não ter retirada de pauta. Temos que mostrar com muita intensidade a força do aposentado. E eu confio em vocês, porque a gente, todo esse avanço que chegou até agora 14º foi por causa de vocês. Então vocês estão fazendo o trabalho certo, vocês estão insistindo, mas a gente tem que intensificar um pouquinho mais, porque agora é a fase final para a gente tentar conquistar até dezembro esse 14º salário para vocês, tá bom? Vocês viram que deu na mídia. A mídia já tá falando 14º, então vamos gerar mais repercussão ainda, vamos continuar nosso trabalho para avançar esse projeto logo e a gente conseguir aí dar um 14º salário para vocês aposentados e pensionistas, auxílio doença, pessoal aí do auxílio reclusão, auxílio por invalidez. Teve gente que falou, Ana, auxílio doença recebe, pensionista recebe dependente do salário? Sim, dependente do salário, porque o texto aprovado foi para todos beneficiários da Previdência Social, tá? E dependendo do salário, o que vai acontecer é que o salário do 14º salário, ele é limitado até 2 salários mínimos. Então, você que ganha R$5.000 vai ganhar R$2.200 de 14º se ele passar por toda a aprovação final. Beleza? É só isso, é limitado. Você não vai ganhar o dobro do seu salário, você vai ganhar limitado a 2 salários mínimos. Beleza? Ficou claro? Então compartilha esse vídeo que tem muita gente com essa dúvida. Eu acabei de esclarecer, você pode ajudar outras pessoas a entender melhor. Vamos cobrar a Bia aqui, se não esqueça, o link tá aqui todo dia. Ah, mas eu já cobrei ontem, tem que cobrar hoje, tem que cobrar amanhã, tem que cobrar depois da manhã, até acontecer a pauta e a votação. Tamo junto? Esse é só o começo, um beijo e até a próxima.